Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, a fé na era do ceticismo. Como nem todos têm um livro, eu vou fazer poucas leituras no livro, vou tentar dialogar mais com vocês sobre tudo aquilo que eu estudei, mas também respeitando aqueles que têm o livro também, que a gente vai comentar vez ou outra o que está no livro, lendo o que está no livro, e tudo que eu falar vai estar relacionado ao livro, a fé na era do ceticismo. Então, para início, eu convido a igreja para que abram suas Bíblias no livro de 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 10, nós vamos ler do verso 3 ao verso 7. Segundo Coríntios, capítulo 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, do verso 3 ao verso 7. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Melhor, vamos ler todos juntos, e bem forte, tá? Amém? Do verso 3 ao verso de número 7, capítulo 10, assim diz a palavra do Senhor. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo, e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que está evidente: se alguém confia em si que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo que, assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, grandioso és Tu, Senhor. Te agradecemos, te louvamos, porque mais uma vez aconteceu o milagre, que é o milagre de estarmos aqui na Tua casa, porque isso é um milagre. É o milagre do Senhor em nossas vidas, que nos permitiu estarmos aqui para ouvir mais uma vez o Teu Evangelho, para aprender mais sobre a Tua vontade em nossas vidas. Que o Senhor esteja com cada um de nós, abençoando cada irmão que aqui está, abençoando cada irmão que nos assiste nesse momento, e que todos os nossos atos, Pai, sejam para glorificar e honrar o Teu santo nome. Esteja conosco, Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, e nos permita ouvir a Tua voz. E eu te peço mais uma vez aqui, Pai, assim como o Senhor falou de Paulo, que era um instrumento nas Tuas mãos, que eu também possa ser agora, nesse momento, instrumentos nas Tuas mãos. E que cada um de nós, Senhor, cristãos, sejamos instrumentos nas Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, ceticismo. Nós já conversamos, o pastor já falou um pouco sobre o assunto, no capítulo 1. Eu vou falar hoje do capítulo 2 do livro. Ele pediu para ele continuar o capítulo 1, para ele encerrar, por causa da sequência de pensamentos, do qual ele já começou, onde ele vai falar um pouco também do iluminismo. Ele tinha até pedido à igreja para estudar um pouco sobre o iluminismo, né? Mas isso aí ele vai falar na próxima aula. E nós sabemos que o iluminismo foi o período da luz, né? Onde muitos ali, que viviam embaixo da religião, se sentiram livres naquele momento, com o período das luzes, né? Onde eles falavam e achavam, não, agora as trevas passaram, agora é luz, onde a razão entrou, né? Onde a minha vontade prevalece, onde o meu desejo é o que vale, onde o meu bem-estar é o que me fortalece. Então isso aí o pastor Rogério vai falar um pouco mais sobre o assunto. Então nós vamos direto para o capítulo 2. E o tema é muito bom. Eu procurei o máximo termos aí leituras da palavra do Senhor, e eu vou intimar a igreja para que comente, porque a aula
nós vamos aprender mais se nós conversarmos, se nós perguntarmos, se nós tirarmos as nossas dúvidas, se nós dialogarmos. Então, o meu objetivo aqui é que nós possamos dialogar um pouco mais. E não somente eu falar e você só ouvir daí. Então, vamos conversar para que nós possamos entender, compreender o que é esse ceticismo, como funciona esse ceticismo, né? Se eu ou você temos momentos de ceticismo, né? De sermos céticos em algumas atividades, em alguns pensamentos, em algumas atitudes em nossas vidas. Então, nós vamos para o capítulo 2, e eu sei que os irmãos já sabem o que é ceticismo, mas eu trouxe aqui um conceito mais amplo, né? O ceticismo é um estado de quem duvida de tudo, de quem é descrente. Um indivíduo cético caracteriza-se por ter predisposição constante, veja bem, predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade. Aí você pode perguntar, será se eu sou um cético? Ou será assim em determinados momentos eu tenho essas atitudes ceticistas? Será assim em algum momento no trabalho da igreja eu tenho tido essa atitude que eu não deveria? São perguntas que talvez você tenha na sua mente. E eu creio sim, meus irmãos, que não que nós sejamos céticos. Só em estarmos aqui na casa do Senhor para ouvir, né, um seminarista falar, já é sinal que você não é um cético, que você crê em Deus. Não que você crê em mim, você não tem que crer em mim, você tem que crer em Deus. Na palavra dEle, a qual está sendo divulgada e continuará sendo divulgada. Então, só esse motivo de você estar aqui, já diz que você não é um cético. Que você crê em algo, que você crê em Deus. Que você crê e confia na palavra dEle. Que você tem a Bíblia como tua única regra de fé e prática. Senão você não estaria aqui. A não ser que você esteja aqui só para investigar, né? É um detetive. Está aqui investigando, deixa eu ver o que está acontecendo aqui nessa igreja. Mas eu creio que não é isso. Então o ceticismo é uma predisposição constante para a dúvida, para a incredulidade, né? Mas em alguns momentos nós podemos sim ter esse tipo de atitude. Ah, não creio que essa palavra aí é a certa, não creio que esse trabalho vai dar certo, não vai dar certo. E nós temos que ter cuidado com isso, nós temos que ter muito cuidado com isso. Então a palavra de Deus que nós acabamos de ler no livro da segunda carta de Paulo aos Coríntios, que nós lemos, porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. O que quer dizer isso? Embora nós estejamos aqui fisicamente nesse mundo carnal, pecador, a nossa vida não é dirigida por esse mundo carnal e pecador. A nossa vida é dirigida por Deus. Nós não militamos, né, segundo a carne, segundo a nossa vontade, segundo o nosso próprio desejo. Mas a nossa vida tem que ser dirigida conforme a vontade de Deus, para a honra e glória de Deus. Para que a vontade dele seja cumprida, ou aqui, ou em algum canto do planeta. Talvez saia daqui um missionário, 2, 3, não sei, ou nenhum, para fora do mundo, para fora do país. Outra vez saia missionários daqui, para que é mais Brasília, Distrito Federal. Tem tanta gente aqui precisando ouvir a palavra de Deus, e nós sabemos que nós não militamos segundo essa nossa carne carnal, pecadora, cheia de coisas ruins. Nós sabemos disso, apesar de às vezes não querermos admitir. Eu mesmo não sou ruim. Eu mesmo, não, essa minha carne aqui não é podre, minha carne aqui ela é puríssima. Até o meu sangue é azul. Fica aí 2 dias sem tomar banho, 3 dias sem tomar banho. Você vê o tanto que você fede. Então, meus irmãos, se não fosse Deus em nossas vidas, estaríamos perdidos. Literalmente. Então, meus irmãos, vamos começar. E o título do capítulo 2 é algo que eu quero que os irmãos comentem. Fala o seguinte: como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento?
Você já se fez essa pergunta? Eu creio que muitos, se não todos. Apesar de às vezes você falar, não, eu confio em Deus, eu nunca fiz esse tipo de pergunta para a minha vida porque eu sou cristão. Não, meu irmão, não tem nada a ver. Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento? Eu quero ouvir comentários de vocês. Como? Eu precisaria de microfone. Como? Como esse Deus tão bondoso pode permitir o sofrimento? Reflita. Eu quero ouvir a sua voz. Vamos dialogar para que nós possamos entender um pouco mais sobre o assunto. Em 88, se não me engano, eu estava fazendo o meu curso normal, houve, que eu lembro, né, os primeiros acidentes no Rio de Janeiro, onde barreiras desmoronaram e pessoas morreram. E eu lembro que a gente discutiu isso lá na escola, no Estela Maris, com o professor, porque eu não entendia por que tantas crianças haviam morrido. Então, eu achei assim, que injustiça de Deus, né, permitir que aquelas crianças morressem. E isso me martirizou, né? Eu não entendia por quê. Depois, graças a Deus, eu entendi. Mas a gente faz essas perguntas assim, como aqui o livro diz, né? Se Deus é bom, então ele tem que fazer as coisas boas. Ou então ele não é Deus, né? Depois eu tive as respostas porque no mundo mal, no mundo de pecado, e as nossas ações, como a gente viu agora aquela situação de Petrópolis, eu acho que muitas pessoas se perguntam, né? Por que houve aquela situação? Por que Deus deixou, uma vez que Deus é bom? A gente não entende que as consequências que a gente tem hoje são das nossas ações mesmo, né? Do homem que pensa só nele, a gente só quer o nosso bem-estar, nós queremos ser felizes. Não interessa quem é que está do meu lado e não vai ser feliz, né? Mas eu quero ser feliz e eu faço tudo para ser feliz, só que esquecendo que não é desse jeito que as coisas funcionam. E a gente tem visto agora, né, nós estamos sendo instruídos agora nesse pensamento de que nós temos sofrimento sim, né? Vamos passar por sofrimentos, né? Aflições, como a palavra de Deus nos garante. Então, eu já fiquei muito perguntando para Deus por que tantas crianças faleceram naquele deslizamento de terra em 88, se o Espírito não me engana. E é verdade, irmã. Essa pergunta, inclusive, a irmã Doralice, inclusive, no meio dessas tragédias, se vocês observarem, tanto que aconteceu em Minas, aconteceu na Bahia, aconteceu agora no Rio de Janeiro, se você vê, lá tem muitas igrejas presbiterianas, não só presbiterianas, mas igrejas evangélicas que pregam ali verdadeiramente a palavra do Senhor, cristãos fervorosos que creem e confiam em Deus, e mesmo assim foram atingidos, perderam família, né? Eu lembro de várias tragédias onde pessoas depois vão para a televisão e falam, não foi... Ainda tem gente assim, que fala, não, foi Deus que permitiu e foi Deus que me sustentou. Eu lembro de um tiroteio que teve numa escola no Rio de Janeiro, o último que teve, eu não lembro a cidade, mas os irmãos vão recordar, e teve um pai lá que perdeu o filho adolescente. E ele falou na televisão, falou, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, é uma fé tão grande, porque a dor de um pai, a dor de uma mãe, nesse momento, e mesmo assim, nós sabemos que nós temos que agir assim, só que nem sempre nós vamos conseguir agir assim. E aquele pai teve coragem e fé o suficiente, não fé nele, não fé na nação, não fé na política, o que é que seja aqui na terra, como nós falamos, nessa vida carnal, nesse mundo, né, onde muitas vezes nós queremos que a nossa vontade seja imperada, que a nossa vontade seja realizada conforme aquilo que nós planejamos. E ele vai para a imprensa, a imprensa foi atrás dele, ele falou, bendito seja o nome do Senhor, ele me deu e ele tirou, e eu tive bons momentos com o meu filho, e eu vou recordar disso para o resto da minha vida. Isso é momento de gratidão, é momento de reconhecimento que a nossa vida não depende de nós, mas sim que depende de Deus. Pode falar, irmã. O sofrimento é consequência do pecado. E o pecado está no mundo ainda.
e nós estamos inseridos neste meio. E sofremos, então, as consequências, né, do pecado, que é o sofrimento. Jesus passou por esse sofrimento também quando esteve no mundo. E por isso ele pôde dizer, olha, vocês vão passar pelo sofrimento, mas tende bom ânimo, eu venci. Então o crente, mesmo estando inserido nesse mundo e sujeito às consequências de todo o sofrimento, as consequências do pecado, que é o sofrimento, ele precisa ter o mesmo pensamento de Cristo. Eu venci o mundo. E o crente precisa pensar, mesmo se vem uma catástrofe, mesmo se vem algo e me tira a vida, eu estou com Jesus, né? Então, esse deve ser o nosso pensamento. E nós precisamos, então, usar as armas que Deus nos deixou para que possamos caminhar nessa jornada, que a nossa vida aqui é uma jornada. Nós não vamos ficar aqui eternamente. Nós estamos passo a passo. E cada passo da nossa vida, nós vamos defrontar com os sofrimentos. E, às vezes, esse sofrimento nos leva, tira a nossa vida física, né? Pode tirar a nossa vida física, mas não vai tirar a nossa vida espiritual, não nos vai separar do amor de Cristo, né? Amém, amém, verdade. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição? Nada nos separará do amor de Cristo. Aqui o livro fala o seguinte: simplesmente não acredito na existência do Deus do cristianismo, disse Hillary, estudante universitária de inglês. Deus permite sofrimentos terríveis no mundo. Ou ele é todo-poderoso, mas não bondoso o bastante para pôr fim ao mal e ao sofrimento, ou ele é todo bondoso, mas não poderoso o bastante para pôr fim ao mal e ao sofrimento. Seja como for, o Deus todo bondoso e todo poderoso da Bíblia não existe. Alguém tem algum comentário sobre essa citação? Meus irmãos, esse tipo de pensamento aqui, nós vamos nos deparar com eles. Se você sair conversando por aí, divulgando o Evangelho, pregando a palavra do Senhor, evangelizando, você vai deparar com gente assim. Infelizmente. Às vezes também entre nós. Às vezes naquele momento de angústia, de sofrimento, você vai, cadê Deus? Cadê esse Deus que eu sirvo? Cadê esse Deus que eu sou tão fiel a Ele? Estou ali nos estudos bíblicos, estou ali na escola dominical, estou ali nos cultos, né, vespertino, todo domingo, prego a palavra, tento ajudar aqueles que precisam, falo para aqueles que não acreditam em Deus, que existe um Deus e que pode tudo, mas cadê esse Deus agora que eu preciso? Bom dia, irmãos. Nessa questão, muitas vezes os ateus eles questionam o cristianismo por causa disso, né? Falando que se Deus existe, por que existe o mal? Se existe o mal, então por isso Deus não existe. E às vezes alguns cristãos tentam responder à existência do mal com o livre-arbítrio, né? Só que a gente percebe que na doutrina bíblica não existe esse livre-arbítrio no sentido de eu posso fazer o que eu quiser, né? Que Deus é soberano. Só que a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, quando a gente vê as catástrofes que acontecem, os problemas, as maldades que acontecem no mundo, a gente tenta culpar Deus, mas a gente não questiona, não culpa o homem também. Porque, por exemplo, deslizamentos que acontecem anualmente e muitas vezes os governos não fazem nenhuma solução, não buscam nenhuma solução. Se todo ano o homem sabe que ali vai chover e vai acontecer o deslizamento, porque o homem não prevê, que o homem tem essa sabedoria. Ele pode, vai cair aquelas casas, eles vão lá e resolvem um problema. Mas acontece que muitas vezes eles não fazem isso. Como acontece em outros momentos, que a pessoa
o homem tem a capacidade de diminuir esse mal, mas Deus permite e o homem que realiza, quem faz o mal não é Deus, a responsabilidade é nossa. Então acaba sendo esse problema, as pessoas colocam em Deus a responsabilidade do mal, mas elas não se responsabilizam. Muitas vezes as pessoas falam assim, porque as igrejas não alimentam o mundo, se elas conseguiriam acabar com a fome. Porque a pessoa que questiona isso não dá um pão para uma pessoa que está na esquina com fome. Ela só fala, não, você deveria fazer, mas ela não se olha para si. Fala, não, Deus faz o mal, mas ela não percebe que ela própria financia, apoia o mal. Muitas vezes essas pessoas da universidade, às vezes, falam isso, mas elas financiam, por exemplo, o tráfico de drogas, comprando drogas. Que isso daí cria violência, cria diversas outras coisas, diversas outras maldades. Aí elas começam a culpar Deus, o cristianismo, mas elas financiam comprando uma droga, né? Financiam um sistema muito mais complexo de maldade, né? Então, muitas vezes a gente precisa lembrar da responsabilidade humana na realização do mal. A gente questiona Deus, fala, por que acontece? Mas todo ano a gente vê enchendo as ruas, né? De lixo, de um bocado de coisa. Então, às vezes, uma situação simples a gente poderia evitar, mas muitas vezes a gente só quer colocar a culpa em Deus. O que é bom é a gente que faz, mas o que é ruim não, foi Deus. Então acaba acontecendo isso. Os ateus colocam muito isso, né? A culpa muito dessa forma. E é verdade o que o irmão Lucas fala, inclusive quando se fala do livre-arbítrio, né, que é confundido. E nós sabemos que nós não temos esse livre-arbítrio quando se fala do cristianismo, né, do ser cristão em si. Nós temos a livre agência, né? E tudo o que acontece no mundo, vou até generalizar, né, tem o dedinho do ser humano, tem o dedo do ser humano. Ontem à tarde mesmo, na hora daquela chuva, eu estava vindo da Ceilândia, e tinha lugares ali que a água estava realmente bem alta. Aí, às vezes, nós passamos e falamos, tá vendo? Boca de lobo está tudo entupida. Tá vendo aí? O governo não faz nada. Só que a culpa é minha, eu joguei um lixo, eu joguei uma garrafa, eu joguei um papel. Aí vai entupindo, o que ocorre? Essa água vai descer para onde? Sociedade mais carente. Ali vai alagar casas, vai derrubar muros, vai derrubar casa. Aí a gente vira para Deus e fala, Deus, está vendo? Você mandou essa chuva, agora está aqui destruindo tudo. E nós fazemos isso. E falamos, como um Deus bondoso pode permitir esse meu sofrimento, sendo que eu mesmo provoquei aquele sofrimento. Através da minha liberdade de agir, eu fiz aquilo. E se você for um pouco mais atento, quando você estiver andando por aí dirigindo, ou passeando mesmo, fazendo uma caminhada, ou dentro de um ônibus, você pode começar a olhar para a janela e ver as pessoas nos carros jogando papel na rua, jogando lata na rua, jogando tudo na rua. Tudo na rua, e depois a gente reclama de Deus. São essas pessoas que fazem esse tipo de pergunta, como esse Deus tão bondoso pode permitir isso? Ou ele só é bondoso e não tem poder, ou ele só tem poder, mas não tem bondade nenhuma, ele é muito ruim. Fala, irmã. Uma vez, pensando num cientista, alguém perguntou para ele assim, Adalto Lourenço perguntou para ele, falou para ele, eu me recuso a acreditar num Deus que mata o próprio filho. O filho que é perfeito, bom e justo, ele vai e mata cruelmente. Eu me recuso a acreditar num Deus assim. E aí ele devolveu a resposta assim, é por isso que eu amo a Deus e sirvo, porque ele teve coragem de abrir mão do próprio filho dele para salvar gente que não merece, que não é nada, que não tem nada para oferecer, que é pecador, que é mau e que não é nada justo. Então, quando ela questiona isso, ela fala, como eu vou acreditar num Deus que ou ele é bom ou ele é poderoso, não é? E aí teve essa resposta, e é muito importante. E na escola, né, que a gente trabalha, e por onde a gente anda, é sempre essa pergunta, existe bastante esse questionamento. Mas se Deus é bom, por que isso acontece, né? E é uma boa resposta também para a gente entender. E é verdade, irmã. Infelizmente, a gente, na nossa falha, no nosso pecado, no nosso erro, né? Na nossa forma de pensar, na nossa forma de agir, a gente tem esse tipo de atitude, né? Que Deus é esse? Que Deus é esse?
temos muito o que conversar ainda, e é um assunto interessante, é um assunto igual o irmão falou no vídeo. E você lendo o livro, você vai perceber algumas coisas assim, mas felizmente, o número de ceticismo tem crescido, de céticos tem crescido, mas o número de cristãos também tem crescido muito, tá? Uma pesquisa realizada, inclusive o livro também cita, que muitos anos, na década aí talvez de 80, o número de professores cristãos eram em torno de 1%, 2% no máximo. Hoje, em estudos mais aprofundados, nós conseguimos visualizar em torno de 20% de professores cristãos. Isso é fruto do teu trabalho direcionado por Deus. Por que nós temos que evangelizar? Para que esse número possa crescer. Nós temos que falar de Deus, fala em Deus o tempo todo. Fala, meu irmão. Irmão Zé Marco, deixa eu fazer um papel de ateu aqui agora, né? Assim, excelente a fala do Lucas, né? E é muita verdade isso mesmo, né? Essa é a nossa responsabilidade, né? Mas a gente também tem eventos que eles são, assim, simplesmente eventos da natureza, né? Como, por exemplo, alguns meses atrás discutia-se que a erupção de um vulcão poderia provocar um tsunami no Brasil, né? E aí, assim, se Deus ele é bom, por que ele permite isso, então, né? É algo assim que ele independe da ação humana, às vezes você não consegue nem prever, né? Mas ele vai acabar atingindo ali pessoas, destruindo cidades, matando crianças, velhos. E aí, nesse caso? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Para nós cristãos, não só para o cristão, porque nesse momento de dificuldade, até aquele que se diz que é ateu, né, Bruno? Até aquele que se diz que é ateu, porque o ateu, na verdade, não existe. Você já pensou sobre isso? A pessoa fala, eu sou um ateu, não creio em Deus, já está crendo. Já está crendo, já está falando o nome de Deus. Não existe isso, meu irmão, isso é uma desculpa para não servir a Deus. E a mesma coisa a pessoa, o vulcão, né, em erupção, matou, cadê esse Deus? Às vezes nós queremos essa desculpa para nós fugirmos também da presença de Deus. Falar, não vou servir. Vou até ir um pouco mais longe aqui. De quantos vocês já ouviram, claro que vocês não vão saber o número, mas vamos dizer, quantas pessoas você já viu por aí que eram crentes, que falam, não, eu saí da igreja porque eu não era de acordo, porque como é que pode esse Deus ser tão bom, e não é igual o livro fala, né? E a gente vê tanta coisa ruim dentro da própria igreja, então eu prefiro ficar no mundo do que ficar dentro daquela igreja. Com certeza você já ouviu isso de alguém. E eu aqui bato nessa tecla mais uma vez, isso é desculpa para não servir a Deus. Mas se ele for um salvo, se ele for um predestinado, se ele for um predestinado à salvação, meu irmão, Deus vai encontrá-lo, ele vai voltar para a igreja. Mas quando você ouvir esse tipo de coisa, rebata. Rebata usando a palavra de Deus. É por isso que nós temos que ler a palavra de Deus. Fala, irmã. Sobre essa história da erupção vulcânica, né, que prejudica pessoas e polui o ar e tudo mais. Antes do pecado, não havia erupção vulcânica. Antes do pecado, não havia fortes chuvas, alagamentos, tsunamis. Não tinha nem espinhos, né? Quando a gente vê em Gênesis, fala que não tinha espinhos, não tinha essa dificuldade que a gente tem hoje. Então, tudo isso é consequência do pecado, é culpa nossa, né? Consequência do pecado. Até a erupção vulcânica é culpa nossa. Tudo foi criado de forma perfeita, sem pecado. A Larissa, Diácono Rafael, Larissa. Tudo foi criado da melhor forma possível. O homem foi criado perfeito, a natureza perfeita, tudo perfeito. O homem convivia em paz com o mundo, com os animais. Você poderia chegar perto de um leão, colocar a mão lá dentro da boca dele. Hoje você pode fazer isso? Você vai perder sua mão e sua vida, né? Ele começa com a mãozinha, quando vê, já engoliu você. Bom dia, irmãos. Eu estava refletindo aqui, eu acredito que o sofrimento ele vem para nos moldar. Porque muitas vezes a gente acha que Deus está aqui para nos servir, quando na verdade a gente não merece nada, a gente merecia viver em constante sofrimento, na verdade. Então, quando Deus nos abençoa, é aí que a gente deveria pensar, né? Eu não mereço, mas Ele é um Deus tão grandioso que, mediante tanto pecado, Ele ainda continua me amando. A gente tem um exemplo agora, né? Durante uma pandemia, onde as pessoas perderam tantos entes, né? Tiveram tantas mortes, era o momento do mundo inteiro se voltar para Cristo
e vem uma guerra, um querendo matar o outro. Então, eu acredito que a gente tem uma memória muito curta, por isso que o sofrimento vem. Então, outro exemplo, a gente perde uma pessoa. Eu devo amar o meu próximo. Durante o sofrimento, a gente reflete muito. Mas passa 2 semanas, a gente já está de picuinha um com o outro. Então, o sofrimento ele vem realmente para quebrar o nosso ego e fazer a gente se voltar para Cristo. Verdade, irmã. Verdade, e é igual a irmã Larissa falou, até a gente acostuma até com o que é ruim, quando você vê, já passou. O exemplo disso é a máscara. Saudável em alguns momentos, aconselhável para aqueles que realmente não se sentem seguros. Mas uma pessoa que usa óculos, meu irmão, igual eu uso, muitas vezes dentro da igreja, eu tinha que estar baixando, levantando. Né? Para a nossa segurança mas a gente acostuma até com o que é ruim. Ontem mesmo eu estava andando sem máscara, eu falei, não, está faltando alguma coisa. Isso não é normal, está estranho isso aqui. Aí você começa a se observar, a gente acostuma até com o que é ruim. Se você observar, meus irmãos, antigamente, quando você via uma pessoa que caiu na rua e morreu por alguma coisa qualquer, ele morreu. Você via juntar gente, pessoas ali, muitas pessoas, para ver o que era aquilo, para ajudar, para dar apoio. Hoje, se uma pessoa cai ali e morre, você passa e olha, você pensa que está dormindo a princípio, né? Aí vem alguém, ele viu que está morto, cobre, continua. Você passa, vê que está coberto ali, você continua a sua rotina. A gente acostumou com a maldade, nós nos acostumamos com a maldade, nós nos acostumamos com o que é ruim. E isso é ruim, isso é péssimo. Eu acho que o amor, né, o nosso amor, inclusive o amor cristão, tem esfriado bastante. A Bíblia fala, né, que no final dos tempos o amor esfriaria. Mas o nosso amor cristão não pode esfriar, meu irmão. Nós temos que cada dia mais, o nosso coração tem que queimar em amor pelo próximo, em amor ao próximo. Nós temos que amar, e o coração ele tem que palpitar, ele tem que querer o bem do próximo. O irmão caiu ali, deixa eu ver o que é, o irmão morreu, deixa eu ver o que eu posso fazer. Né? Eu tenho que estar atento a isso. Então, nós temos que refletir sobre isso. Rafael, primeiro, irmão, você levantou a mão, né, irmão? Não, né? A irmã Dora. Pensei que o irmão tinha levantado a mão. Quando as pessoas argumentam sobre as coisas que acontecem na natureza, por exemplo, como o tsunami, como essas chuvas torrenciais que desabam, que destroem tudo, então nós precisamos voltar para a palavra de Deus, porque ela explica muito bem como nós estamos sujeitos aos sofrimentos deste mundo, porque estamos inseridos nele, sofremos as consequências do pecado, que é o sofrimento. Não só a humanidade sofre isso, não só os animais, mas toda a natureza. Veja o que Paulo diz aqui em Romanos, capítulo 8, versículo... Versículo 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Eu vou ler mais um pouco. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Quer dizer, toda a criação está sofrendo as consequências do pecado, inclusive a terra, o mar, os rios, toda a criação está sofrendo as consequências do pecado. Então, isso acontece, né, pela mesma causa que nós sofremos, a criação toda sofre, né? Os rios, o mar, a terra, né, a vegetação, tudo está sofrendo. A palavra de Deus está dizendo aqui, né, que são consequências, né? Amém. Inclusive, dentro da fala da irmã Doralice, Rafael, depois tem o Lucas aqui também. Pode falar, Deus. Uma coisa que, assim, que a gente tem que perceber é o seguinte: o objetivo do
do agnóstico, ou quem quer que seja, é desacreditar Deus. Porque quando você vê falar que o islamismo vem crescendo, ou o budismo, o espiritismo, ou qualquer outra religião vem crescendo, você não vê ninguém desacreditando ao Deus que eles cultuam, né? Mas se você falar que é permitido desacreditar Deus, mas não é permitido, por exemplo, desacreditar Maomé. Em alguns lugares, se você chegar a questionar Maomé ou outro tipo de Deus, é até crime, né? E as pessoas se sentem livres na liberdade de criticar, de questionar a existência de Deus, questionar a bondade de Deus, né? Como uma desculpa de sempre ficar desacreditando ao Deus que universalmente, né? Que acredito que universalmente é o mais acreditado, vamos dizer assim, né? Me perdoe o exemplo, mas a gente vê que isso acontece. O objetivo é desacreditar a Deus, somente a Deus, né? E é verdade, às vezes nós nos deparamos com essas situações e dentro de tudo isso aí, eu volto aqui para a nossa leitura de 2 Coríntios, capítulo 10, o verso 4, fala o seguinte: porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, das nossas batalhas, não são carnais, né? E sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando em nós sofismas, ou seja, ideias, né, intenções, preceitos. Então, anulando em nós esses sofismas, né, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, em tudo isso, para você ver o tanto que é interessante nós conversarmos sobre o assunto, em tudo isso, nós nos deparamos com a presença de Cristo em nossas vidas, porque se não for Ele em nossas vidas, nós vamos continuar com esse pensamento: cadê esse Deus bondoso? Cadê esse Deus poderoso? Cadê esse Deus que permite isso? Cadê esse Deus que permite aquilo? Fala, irmão Lucas. Só comentando, porque eu acredito que foi esse ano, uma notícia mesmo de um escritor na Europa, que ele caiu passando mal, e ele caiu no chão e todo mundo continuou a vida, ele ficou 10 horas lá e com frio, veio à noite, ele morreu. E quem ligou para a emergência foi um mendigo que viu que a pessoa não estava bem, mas ele morreu de frio na rua, que ele passou mal, passou acho que umas 10 horas lá, e quando esse mendigo conseguiu um telefone, né, conseguiu em algum estabelecimento ligar, quando o socorro chegou, a pessoa já tinha morrido. Era um escritor, já era mais de idade, ele deve ter passado mal, eles não explicaram direito, mas ele teve algum mal, né? Passou e ficou no chão. Se ele fosse socorrido, ele teria continuado a vida, né? Mas ninguém ajudou a continuar a vida, todo mundo com suas coisas, e um mendigo que teve que parar para perceber isso. Aconteceu, acredito que foi esse ano, eu vi a notícia na internet. E infelizmente, Lucas, isso aí acontece muito, é porque às vezes a imprensa não divulga, mas é algo comum as pessoas morrerem, às vezes, ou pelo menos não ter direito a um atendimento médico, porque às vezes ninguém se preocupou. Então o apelo que eu faço é que a gente possa observar mais. Nós não podemos esquecer que nós somos cristãos, né, servos do Senhor, e nós devemos nos preocupar uns com os outros. E continuando aqui, meus irmãos, vamos tentar adiantar aqui, mas está bom o assunto, né? E se não der tempo do capítulo 2 todo, o mais importante é vocês entenderem, né, do assunto que nós estamos tratando. Não adianta eu falar aqui e você não entender nada. Nós temos que aprender. Escola dominical é para isso. E a resposta do namorado de Hillary, que ele fala o seguinte, o peso que ele coloca em cima do que ela falou: cadê esse Deus bondoso, né? E ele fala: para mim, não se trata de uma questão filosófica. Acrescentou Rob, namorado de Hillary. É uma questão pessoal. Não creio em um Deus que permita o sofrimento. Ainda que ele exista, talvez Deus exista, talvez não. Mas, se ele existe, não é confiável. Meus irmãos, nós temos que lutar contra isso. E continua aqui.
Em dezembro de 2004, um terrível tsunami matou mais de 250 mil pessoas na costa do Oceano Índico. Falamos um pouco sobre isso já, né? Durante as semanas seguintes, jornais e revistas circularam cheios de cartas e artigos perguntando: onde estava Deus? Um repórter escreveu: se Deus é Deus, ele não é bom. Né? Se Deus é bom, ele não é Deus. Não é possível acreditar nas duas coisas. Principalmente após a catástrofe no Oceano Índico. Apesar da afirmação segura do colunista, a tentativa de demonstrar que o mal comprova a existência de Deus é hoje reconhecida em quase todos os segmentos como totalmente fracassada. Não sei se vocês entenderam, mas apesar dele ter incitado, mas a grande maioria ainda acredita num Deus. A reportagem dele não teve sucesso. Soberania de Deus. A soberania de Deus, meus irmãos. Apesar dos sofrimentos, apesar das dificuldades, apesar de às vezes nós não termos o que comer, nós temos que olhar para cima. O nosso foco é em cima. Aquele que nos salvou, aquele que nos tirou do vale da sombra da morte, aquele que nos separou, então o nosso olhar tem que ser para Ele. O nosso olhar tem que ser para Ele. E continua aqui no segundo parágrafo: se existe um Deus bondoso e poderoso, Ele não permitiria a existência do mal sem sentido. Mas visto que no mundo existe muito mal sem sentido e injustificado, o Deus tradicional, bondoso e poderoso não pode existir. Nós temos que quebrar essa barreira. E eu só vou quebrar essa barreira evangelizando, falando de Deus, falando do amor de Deus. Falando também da justiça de Deus, que as pessoas falam: não, eu já sou bom, eu faço o que é certo, não mato, não roubo, então eu sou bom o suficiente para ir para o céu. Esquece da justiça de Deus. Nós clamamos muito a esse Deus: que Deus tem que ser isso, Deus tem que ser aquilo, e eu tenho que ser o quê? O que eu estou fazendo para merecer alguma coisa, apesar de não merecer nada? O que eu estou fazendo? Que tipo de atitude eu estou tendo? Será que eu estou sendo cetista? Será que a minha fé realmente está arraigada em Deus? Na sua palavra? Que é a minha única regra de fé e prática? Ou eu estou brincando de ser cristão? Ora creio, ora não creio, ora confio, ora não confio. Ora pergunto: cadê esse Deus que é bondoso e poderoso? Ora eu falo: esse Deus é maravilhoso. Isso porque eu consegui uma bênção. Se eu consegui uma bênção, então é porque Deus existe. Se eu não conseguia, é porque Deus não existe. Infelizmente é um pensamento que existe no meio cristão. E não adianta nós fecharmos os nossos olhos. Apesar de estudarmos a Bíblia praticamente todos os dias, nós temos estudos bíblicos durante a semana. Nós temos aos domingos a escola dominical, o culto noturno. E muitas vezes ainda nós carecemos do leitinho que nós não conseguimos mastigar ainda. Nós não conseguimos ainda engolir comida sólida. Nós não estamos preparados para isso. Por quê? Porque muitas vezes nós temos ainda essas dúvidas. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Que tanto me ama, que tanta palavra de Deus fala que Ele é bom, que a sua justiça é verdadeira. Eu não mereço esse mal, por que isso está acontecendo? Será que eu não mereço? Nós sabemos que a única coisa que nós merecemos é a morte, porque nós somos pecadores. É o que nós merecemos. Nós não merecemos nem estar aqui hoje. Mas mantém um pouco uma quantidade grande de pessoas que acreditam no Deus bom. Daí também já vamos tentar igualdar, porque Deus é bom. Deus é bom e Deus é misericordioso. E é por isso que nós estamos aqui. Porque Ele nos trouxe aqui. Aqui tem um comentário que fala o seguinte: se você tem um Deus grande e transcendente, do qual se ressente porque Ele não impede o mal e o sofrimento no mundo, então também tem no mesmo momento um Deus grande, transcendente, o bastante para encontrar bons motivos que você desconhece para permitir que o mal e o sofrimento continuem a existir. Com efeito, não dá para negar ambas as coisas.
E ele continua: o sofrimento horrendo, que é o mal e o sofrimento, podem ser até provas da existência de Deus. Será? Nós cremos que sim. E ele fala: o sofrimento horrendo e inexplicável, embora não prove a existência de Deus, constitui ainda assim um problema para os que creem na Bíblia. No entanto, talvez isso seja um problema ainda maior para os incrédulos. Né? Eu quero que os irmãos abram aí ainda 2 Coríntios capítulo 12, verso do 7 ao 10, e eu quero que algum irmão leia. 2 Coríntios capítulo 12, do verso 7 ao verso de número 10. E para que não ensoberbeça com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para que esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na grandeza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim que repusesse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém. Meus irmãos, aqui é uma leitura conhecida de todos, né? E é interessante observar essa leitura, que às vezes você pensa que o mal está só na tua vida e que você é merecedor do bem. Paulo aqui nos alerta, e ele começa falando, verso 7, para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, ou seja, com o poder que Deus me deu, que eu posso curar, eu posso pregar, eu posso fazer isso, eu posso fazer tudo, né? E ele continua: foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para mim esbofetear, a fim de que não me exalte. Deus colocou um espinho na carne para mostrar para Paulo: ó, acalma, porque isso aí é meu. Apesar dele já saber de tudo isso, e apesar de nós sabermos, não, a minha vida é de Deus, eu tenho que fazer conforme a vontade de Deus, mas às vezes o pecado quer falar mais alto, e é isso que Paulo tem a nos dizer aqui. Embora eu tenha todo esse poder, Deus falou: Paulo, não se exalte. Ele continuou no verso 8, por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que eu o afastasse de mim, que afastasse esse espinho, que afastasse esse mal, né? Então ele me disse: a minha graça te basta, Paulo, a minha graça te basta. Então, às vezes, nós temos esse pensamento: eu posso, eu sou cristão, eu sou fiel, né? Eu sou pregador da palavra de Deus, eu dou aula na escola dominical, né? Eu ensino, eu faço isso, eu falo aquilo, faço aquilo outro, então eu sou o cara, então eu posso. Deus vira para Paulo: ó, toma aí um espinhozinho só para você aprender que você não está sozinho, que eu estou também, mas que eu faço bem, e também às vezes eu faço com que você me enxergue colocando esse espinho na tua carne. A irmã Rose, Rafael. Então nós temos que ter essa concepção em nossas vidas, que não é porque eu estou passando por dificuldade que Deus não está comigo. Não, isso não existe. Irmãos, e como é difícil ter um espinho na carne, né? Às vezes a gente pensa assim que é só você que passa, né, por alguma dificuldade, mas às vezes você vir à casa de Deus já é um desafio, né? Você conseguir, né, se manter firme. E eu percebo assim que as tribulações nos aproximam muito de Deus, né? E também é para mostrar realmente que nós não somos nada, né? E que você realmente não pode desistir por ter algum problema. Pelo contrário, você tem que ter muita gratidão a Deus, porque é a força de Deus e a misericórdia que faz com que nós nos levantemos, né? Estejamos na casa de Deus e alegres em fazer o trabalho de Deus, né? E eu acredito que momentos de tristeza todos nós temos, né? De questionamentos, mas eu penso também que é o momento de a gente pensar: Senhor, o que o Senhor quer de mim, né?
nos moer mesmo, né? Fazer com que nós abandonemos o nosso eu, né? E olhemos somente para Cristo, em fazer a vontade dele. E quando Deus chama, nós não devemos temer, nós devemos prosseguir, né? Porque também devemos ter essa certeza que nós não estamos nesse mundo para vivermos aqui eternamente, né? E que na glória não haverá mais choro, não haverá mais lamento, né? Então, assim, eu mesma, pelas experiências que eu já tive na minha vida, meu marido sabe que, às vezes, eu levantar e vir à igreja é um desafio para mim, né? Mas, assim, é nesse momento que eu falo, Senhor, obrigado, porque eu estou aqui, porque eu posso te louvar, porque o Senhor me escolheu, porque eu sou uma salva do Senhor. E, assim, a minha esperança não é aqui, minha esperança é na glória. E, realmente, assim, eu acho que a boa saúde, né, a barriga cheia, às vezes nos afasta de Deus, né? E às vezes a gente pensa, né, como é que eu vou fazer esse trabalho, né? E assim, eu penso, Senhor, me dá saúde, me dá força para eu fazer o teu trabalho, né? Então Deus, ele levanta você e fortalece mesmo, né? É um momento assim de muita entrega, né? E, igual meu marido sabe, muitas lutas, né, que eu enfrento, mas, assim, eu me sinto muito feliz, porque só de Deus ter me salvado e me escolhido, para mim já é um motivo, sim, de eu estar aqui, de eu louvar, glorificar o Senhor, de esquecer das dificuldades, né, e deixar que Deus fale mesmo aos nossos corações. Às vezes a gente acha difícil, né, sair para evangelizar, né? A gente fica no nosso conforto, mas eu acredito que é a tribulação que produz a perseverança em nós, né? Então, a gente realmente somos falhos mesmo, somos imperfeitos, a nossa carne é fraca, né? E todos nós vamos um dia partir e realmente eu creio, né, que esses momentos que nos aproximam mais de Deus. E é verdade, tudo que ela fala ali, eu assino embaixo, realmente a luta é constante e Deus tem nos sustentado, né? Deus tem provido tudo. E continuando nossa leitura aqui na Palavra de Deus, onde a irmã acabou de ler, é onde continua Paulo falando, de boa vontade, pois, mas me glorio nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E ele finaliza, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Às vezes, sim, você não pode dizer, eu não posso dizer que às vezes nós temos vontade, sim, de desistir, vontade, sim, de não prosseguir mais, de parar por ali. Mas aí nós lembramos da palavra de Deus, nós lembramos da exortação que Deus nos faz todos os dias através da sua palavra. E aqui Paulo reforça mais uma vez, quando sou fraco, então é que sou forte, porque a minha força, conforme a primeira leitura que nós fizemos, não está no poder desta carne, mas no poder de Cristo. E é isso que nos faz levantar todos os dias, continuar, vir para a igreja, né, fazer aquilo que Deus determinou para cada um de nós. E aqui na leitura ainda do livro, eu vou fazer mais essa leitura, onde fala o seguinte: somente o cristianismo, entre todas as religiões do mundo, afirma que Deus se tornou plenamente humano em Jesus Cristo, e dessa forma conheceu em primeira mão o desespero, a rejeição, a solidão, né, a pobreza, a perda, a tortura e a prisão. Na cruz, seu sofrimento foi maior que o pior sofrimento humano, e ele vivenciou a rejeição cósmica, e uma dor que supera a nossa de forma tão absoluta quanto seu conhecimento e poder extrapolam os nossos. Na morte de Jesus, Deus sofre por amor, identificando-se com os abandonados e excluídos. E ele faz uma pergunta: por que ele fez isso? Por que ele fez? Por que Cristo fez isso? Por que Deus enviou seu Filho? Porque ele já sabia que nós, não, apesar de não sermos merecedores, se ele não viesse, iríamos todos para o inferno. Todos, sem exceção. Por isso que ele veio, ele morreu, ele sofreu,
ele vivenciou a rejeição, ele foi cuspido, ele teve pedaço de carne retirado através de grampos, através ali de espadas, através ali de coisas pontudas, as mais cruéis que você imagina. E mesmo assim não desistiu. E ele não desistiu, não foi por causa dele, não. Ele não desistiu, foi por mim e por você. E essa certeza, meus irmãos, que nós temos que carregar, e que essa certeza nos faça levantar todos os dias, apesar dos problemas, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar de muitas vezes nós estarmos na igreja, mas com sono, às vezes cansado, né? Às vezes sem ânimo para nada, mas nós temos que ter a certeza que Cristo fez muito mais por nós. E é capaz de fazer muito mais ainda, se assim Deus o determinar. A irmã Marília colocou aqui, a Marília Barbosa, ela fala o seguinte em Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E é isso que Paulo também vem a nos instruir. E eu quero agora que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro de Ezequiel, capítulo 24, o verso 15 e 19. Algum irmão leia, por favor. Ezequiel capítulo 24, do verso 15 ao verso de número 19. Quem achar, levanta a mão. Então as provações, elas virão, meus irmãos. As provações virão. Mas o nosso Deus é muito maior do que qualquer provação. E Ele tem experiência disso, Ele passou por coisas piores. Ezequiel 24? 24, verso 15 ao 19. A viuvez de Ezequiel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes e não comas o pão que te mandam. Falai ao povo pela manhã e à tarde. Morreu minha mulher. Na manhã seguinte, fiz segundo me havia sido mandado. Então me disse o povo: não nos farás saber o que significam estas coisas que estás fazendo? Amém. Então, meus irmãos, aqui vocês entenderam essa leitura. Ezequiel, servo verdadeiro do Senhor, fiel ao Senhor. O que Deus fez? Conforme a palavra continua e fala, Deus tirou as delícias dos olhos de Ezequiel. Ainda falou para ele: não demonstre tristeza. Não demonstre. Se você observar aí, ele fala, verso 17, geme em silêncio, não faças lamentação pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias nos pés, não cubras os bigodes, ou seja, não fecha, mostra o rosto, certo? E não comas o pão que te mandam, ou fala, nem coma aquilo que te oferecerem. Continua a tua vida normal. Quem era Ezequiel, meu irmão? Quem era Ezequiel? Profeta do Senhor, fiel. Fiel à sua palavra. O que Deus fez? Tirou a sua esposa. E Deus ainda falou: vou tirar a sua esposa. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, eis que às súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão as lágrimas. Ou seja, confia em mim. E é o que Deus nos fala todos os dias: confia em mim. Creia em mim, mas Senhor, creia em mim. Engole choro. Então foi literalmente isso que Deus falou para Ezequiel. Quem manda na tua vida sou eu e não você mesmo. Mas o Senhor, não quero perder minha esposa. Cala. Faça só o que eu estou mandando. E quantas vezes nós murmuramos por muito menos no nosso ceticismo de não crer, apesar de falar que cremos, temos atitude de quem não cremos. A arrogância, a inveja, o egoísmo, que muitas vezes nos acompanham. E às vezes nós queremos esconder isso.
não confessamos a Deus, não procuramos ajuda e continuamos fazendo tendo os mesmos atos, as mesmas atitudes pecaminosas e que nos afastam de Deus. Então Deus falou para Ezequiel: filho do homem, eis que as súbitas tirarei, mas nem chorarás, nem correrão as lágrimas no teu rosto. Geme em silêncio. Geme em silêncio. E para finalizar, meus irmãos, última leitura. Mateus 16, 21 a 23. Mais um irmão leia. Mateus capítulo 16, verso 21, 22 e 23. Quem achar, levanta a mão. Mateus 16, 21 ao 23. A irmã Doralice lá atrás. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, e isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém. Os irmãos aqui devem ter entendido. Isso que Pedro fez, às vezes também nós queremos. Ele virou para Cristo e fala: não, Senhor, o Senhor não, o Senhor não pode sofrer. O Senhor não vai sofrer. Jesus Cristo vira para ele e fala, mas Jesus voltando-se diz: arreda, Satanás, arreda, porque convém que eu passe por todo esse sofrimento. Convém que eu obedeça não a mim, porque se vocês bem lembram, Jesus Cristo falou: Senhor, se possível, afasta de mim este cálice, afasta de mim este sofrimento, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Literalmente é isso que Jesus Cristo falou. E é o que nós devemos falar em nossos sofrimentos, quando falar: não, você não merece esse sofrimento. Irmão, você só merece coisas boas. Irmão, você não merece estar doente. Irmão, você está doente porque você não acredita em Deus. Irmão, você está sofrendo porque tua fé em Deus está pequena. Irmão, você está sofrendo porque você não trabalha na obra. Irmão, você está fazendo isso e aquilo por isso e por aquilo. Repreenda, irmão. Repreenda, porque se você realmente crê na palavra do Senhor, se você crê que a palavra dele, que nós lemos na primeira leitura, 2 Coríntios capítulo 10, certo? Onde nós lemos que falamos o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E ele continua: e estando prontos para punir toda desobediência, uma vez completa a vossa submissão. Observai o que é evidente: se alguém confia, preste atenção, se alguém confia em si, que é de Cristo, pense outra vez consigo mesmo, que assim como ele é de Cristo, também nós o somos. Amém, meu irmão? Essa tem que ser a fé do cristão. Confiar que a nossa vida não é nossa, que é de Cristo. Se o sofrimento chegou na tua vida, meu irmão, porque assim é a vontade de Deus. É assim o desejo dele. Mas ele fala: siga em frente, não desista, não desanime, porque Cristo foi aquele que mais sofreu e não voltou atrás. Foi aquele que mais sofreu e repreendeu aquele que o seguia, que também era fiel a ele, mas que não queria que ele sofresse. Mas Jesus Cristo sabia que ele deveria passar por aquilo. E, encerrando o livro, logo o último parágrafo fala: essa é a derrota definitiva do mal e do sofrimento. Eles não só terão fim,
como também serão vencidos de forma tão radical que o que aconteceu servirá apenas para tornar a nossa vida e felicidade futuras infinitamente maiores. Meu irmão, a nossa vida não é aqui. Isso aqui vai passar, logo, como um sopro, como um pensamento. Apesar de em meio às tribulações, às vezes nós não temos essa visão. Nós achamos que aquilo dali vai durar muito, e agora sim, o que eu vou fazer? É tanto sofrimento na minha vida, isso não vai passar nunca, vai passar. Vai passar. É só termos paciência, sermos perseverantes e confiarmos na palavra de Deus, porque Ele é que nos garante. Eu vou preparar-vos o lugar, e vou voltar, e vou te levar comigo. E lá não terá sofrimento, lá não terá choro, lá não terá doença, lá terá a presença do Senhor. Vamos louvar, vamos cantar, vamos orar o tempo todo, louvando a esse Deus, amando e dedicando-nos completamente a Ele. Que nós possamos ter essa certeza. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, grandioso és Tu, soberano sobre todas as coisas. Te pedimos nesse momento, cuida de cada um de nós, cuida dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, afasta de cada um de nós tudo aquilo que não te pertence, tudo aquilo que não vem do Senhor, mas que ainda está presente em nossas vidas. Limpa-nos, lava-nos, purifica-nos, nos renova a cada manhã, nos transforma, para que nós possamos, Pai, seguir em frente, confiando que só o Senhor é Deus, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que nós possamos ter essa certeza, que nós possamos viver essa certeza, e sabermos que nós estamos, Senhor, protegidos e guardados, Pai, pelo Senhor, em todos os momentos de nossas vidas. Apesar de às vezes sermos, Senhor, termos atitudes céticas, mas nós sabemos que isso não faz parte de nós, que isso não faz parte da vida do crente, e nós te pedimos mais uma vez, transforma-nos, renova-nos e aumenta a nossa fé a cada instante, para que juntos nós possamos um dia morarmos contigo, que nós sejamos perseverantes e confiantes na tua promessa, que o Senhor virá nos buscar. Um dia, nós não sabemos o dia, mas o Senhor sabe. Estejamos prontos então para a sua volta. E é em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que oramos. Amém, Senhor. Amém.